Olá, internautas, sejam todos bem-vindos à Sala do Saber. Eu sou o professor Wagner e você já sabe, estamos estudando a geografia. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós temos tratado até agora, que é sobre os agentes internos do relevo. Estudamos sobre a estrutura interna do relevo, falamos um pouquinho o que o alemão Alfred Wegener falava sobre a deriva continental e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tectonismo. O que é esse tectonismo? Bom, o nosso assunto é agentes internos do relevo. Vamos lá? Agentes internos do relevo. Olha só, para nós estudarmos o relevo terrestre, nós temos duas forças, que são as forças exógenas, que seriam os agentes externos do relevo, e nós temos também as forças endógenas, que seriam os agentes internos do relevo. Então, endógeno, interno, exógeno, externo. E nós vamos iniciar então falando um pouquinho sobre os agentes endógenos, ok? Na aula passada nós falamos sobre a deriva continental. O que o Alfred Wegener falava sobre essa deriva continental? Quando ele falava que os continentes se separavam, ele apenas detectou que os continentes estavam separando, mas ele não conseguiu explicar qual era o motor que conseguia fazer a separação dos continentes. Isso vai vir depois com uma outra teoria, que é chamada de teoria de tectônica de placas. Então vamos lá, olha só. A nossa teoria aqui, ó, que eu vou colocar o número 1, é chamado de tectonismo. Ó, tectonismo. Tectonismo será a movimentação das placas tectônicas, explicando, né, de uma forma científica. Para falar de tectonismo, nós temos que entender quais são os movimentos tectônicos. Vamos colocar aqui, ó, movimentos. Olha só. Os movimentos tectônicos, olha, os movimentos tectônicos, eles podem ser, vamos colocar assim, ó. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui um bloco, certo? E aqui um outro bloco, ó. Um está indo ao encontro do outro. Quando eles se juntam, o movimento ele é chamado de movimento convergente. Convergente, ok? Isso aqui também vai ser chamado depois de orogênese, na formação de montanhas. Depois, quando eles se separam, olha só, está separando, o movimento será chamado de divergente, certo? Então aqui, ó, movimento divergente. Mas pode passar um sobre o outro, como acontece lá na falha de San Andrés. Então, nesse caso, ó, vai ser assim, ó. Vamos ter aqui um bloco aqui e um outro bloco aqui, ó. Aí nós temos um nesse sentido e o outro nesse sentido, um passando sobre o outro. Nesse caso, o movimento que nós vamos ter aqui será um movimento transformante. Certo? Esses são os principais movimentos tectônicos que nós vamos ter ali. Agora, como que vai acontecer cada um desses movimentos? É isso que nós vamos entender, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar aquela parte da aula anterior que nós falamos da estrutura interna da Terra, quando nós falamos de uma camada que é chamada de astenosfera, e nós vamos perceber que essa camada ali que está entre o manto, né, e a crosta, faz parte do manto, mas é a área de transição, ela vai ser muito importante para a movimentação dessas placas tectônicas. Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui nós vamos ter a parte oceânica, aqui nós vamos ter a parte continental, certo? E aí, olha só, vamos pegar uma placa tectônica aqui, ó, e ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer aqui. Essa placa, todo esse espaço aqui, ele vai estar dentro de uma camada, ó,
que ela vai receber o nome de astenosfera. Vamos colocar aqui, ó. Astenosfera. A astenosfera, ela é composta de magma, né? É rocha muito quente, é um ambiente muito quente. Mas nós vamos ter aqui um movimento chamado de movimento convergente, ó. Duas placas unindo-se uma com a outra, uma chocando com a outra. O que vai acontecer? Ó, aqui tudo é magma, né? Todo esse espaço aqui é magma, que é o manto. Essa placa oceânica, vamos colocar aqui, ó, que é a parte oceânica, oceano, e aqui continente, ok? Assim, ó. Melhor. Então ali nós temos o oceano e o continente. A placa oceânica, ela é menos densa do que a placa continental. Então o que vai acontecer? Quando tem o movimento convergente, uma placa encontra com a outra, essa placa oceânica, ela vai dobrar aqui, ó, e ela vai submergir, vai passar por baixo dessa placa continental. O contato entre essas placas vai gerar calor. Então aqui você já tem uma geração de calor muito grande. As temperaturas já são altas no manto. Aqui ela vai ficar muito mais alta. Essa placa aqui, ó, quando ela chegar aqui embaixo, ela vai encontrar o magma. Temperatura ali de 3.000 graus, né? Daí para cima. E aí ela vai começar então a derreter, olha só. Ela vai derreter. Essa placa derrete. E vai gerar uma pressão muito forte. Essa pressão, ela vai ocasionar em fenômenos de vulcanismo, né, ó, que vai acontecer nas cordilheiras. Você vai ter aqui o vulcão, né? E a outra parte, ela vai começar a forçar aqui, ó. A pressão vai fazer com que o magma faça uma corrente de convecção. O que é isso? Ele vai sair ali de onde ele está muito quente, vai subir, quando ele chegar perto da placa, desce de novo. E esse movimento vai fazer com que a placa se desloque, certo? Então vai ser assim, ó. O processo de destruição da placa tectônica, esse processo, ele é chamado de processo de subducção. Ó, subducção. O que é o processo de subducção? Isso aqui é a destruição da placa, ó. Destruição da placa. Então você vai destruir a placa porque ela vai passar por baixo dessa outra placa que é continental, está muito quente, ela vai derreter, ela está de fusão. E aqui ele vai gerar uma pressão muito forte e aí vai fazer aqui uma corrente, ó. Essa corrente, ela é chamada de corrente de convecção. Vamos colocar aqui, ó. Então, isso aqui é chamado de corrente de convecção. Corrente de convecção, que é responsável pela dinâmica das placas. Responsável pela dinâmica das placas. Olha só. Então, é essa corrente de convecção aqui que vai fazer com que a placa tectônica ela acabe se movendo, ok? Tudo isso aqui vai acontecer aonde? Dentro do manto, principalmente nessa camada chamada de astenosfera, ok? É assim que vai funcionar o movimento da placa tectônica. Bom, aqui ó, nós vamos ter uma outra parte da placa sendo influenciada pela outra parte do continente. Então, aqui tudo é oceano, né? Você sabe muito bem que depois do outro lado tem outra parte continental também. O oceano está entre os continentes. E aí, olha só o que nós vamos ter aqui, ó. A separação das placas e aqui no meio, ó, você vai ter o vazamento de magma aqui, ó. Vazamento de magma aqui no meio. Pode formar uma dorsal, né, oceânica. Essa placa ela vai deslocando-se nesse sentido e cada vez que ela desloca aqui vai sendo completado, ó, com um novo magma e vai fazer ali o assoalho oceânico com basalto, né, que é a rocha que é formada a partir ali da solidificação da lava, né, fora aqui do vulcão, aqui no caso, né? Ok? O movimento das placas tectônicas é assim que funciona. Agora, onde que vai acontecer esses movimentos e quais são os movimentos convergentes, divergentes que nós temos no globo? Então, vamos observar o seguinte, ó. Vamos aqui, eu vou fechar aqui.
Vamos entender onde que na Terra nós temos os movimentos tectônicos. Então vamos colocar aqui, ó. Movimentos tectônicos na Terra. Olha, nós vamos pegar aqui o continente americano. Vou pegar aqui e fazer um desenho aqui do continente, a Flórida aqui. Aí nós temos aqui América, né? Depois aqui a falha de San Andrés, né? Vamos fazer assim, vamos supor aqui que aqui seja o continente americano, certo? Exagerei um pouquinho aqui em cima e tal. É o continente americano. Bom, aqui, Groenlândia, vamos colocar a Islândia aqui assim, ó, né? Aí aqui a gente coloca o continente europeu, vamos colocar aqui assim o Reino Unido, aqui a África, né? Aqui a Ásia, vou colocar aqui alguns, Coreia do Norte e tal, Japão aqui assim, ó, ok? E aqui a Oceania, certo? Austrália e Nova Zelândia. Muito bem. Agora nós vamos entender o seguinte, pessoal, olha. Todas as regiões onde nós vamos ter ali o encontro de placas, ou seja, o movimento chamado de movimento convergente, vai ter ali, né, ou formações de vulcanismo, ou vai ter ali o movimento chamado de orogênese, né, formação de montanhas. Vai ter dobra ali das placas tectônicas e formação de montanhas. Onde que nós temos montanhas aqui no globo? Então é o seguinte, ó, toda essa parte oeste do continente americano aqui, ó, toda essa porção aqui, ele é formado por cordilheira, ó. Toda a parte oeste. Ah, por que que é formado por cordilheira? Porque nós vamos ter aqui, ó, placas tectônicas vindo nesse sentido. Vou pegar uma amarela aqui, que é mais... Aqui, ó. Placa tectônica vindo aqui e placa tectônica vindo aqui, ó. Movimento convergente, né? Chocando-se um com o outro. Então nós vamos ter, aqui no continente americano, olha só, que importante cordilheira que nós temos aqui na América do Sul. Aqui nós temos o Monte Aconcagua na Cordilheira dos Andes. Então vou colocar aqui, ó, nos Andes. Ó, Cordilheira dos Andes. Então a Cordilheira dos Andes, parte oeste da América do Sul. Qual que é o ponto mais alto aqui? É o Aconcagua, ó. Aconcagua, né? Que está lá nos Andes, beleza? Seria o ponto culminante, na verdade, de todo o continente americano, é o ponto mais alto. Depois aqui, ó, na América Central, nós vamos ter aqui uma outra cordilheira, chamada de Talamanca. Ó. Talamanca, é uma cordilheira, né? Entre as montanhas que tem aqui, aliás, essas regiões da América Central, nós vamos ter ali a diferença de temperaturas, mudanças climáticas, vai ter a ver com a temperatura, né? Quanto mais alto ali, nós teremos uma variação das temperaturas. Então, nesse caso, na América Central, o clima será determinado pelas altitudes. O fator altitude vai ser muito importante. Depois dessa região da Talamanca, nós vamos... Isabela também vai ter aqui, né? Depois dessa região aqui das cordilheiras da América Central, nós teremos aqui, ó, no México, a Sierra Madre. Ó. Sierra Madre. Ocidental e oriental, né? Vai formar em duas porções. Então aqui Serra Madre e nos Estados Unidos e no Canadá, né, nós vamos ter, então, uma outra cordilheira chamada Montanhas Rochosas. Né? Montanhas Rochosas. Bem aqui, ó, então ali é encontro de placa. Só que aqui, ó, na Califórnia, nós vamos ter ali um movimento transformante. Como é que é o transformante? O transformante, ele é assim, ó, estão lembrados? Um passando sobre o outro, ó. Então você vai ter placa tectônica assim e placa tectônica assim, ó, uma passando sobre a outra. Por que aquela região ali é cotada para ter terremoto e às vezes realmente tem? Por conta disso. Então você vai ter aqui um movimento transformante. Então é um movimento tectônico diferenciado. Enquanto aqui são movimentos convergentes, esse movimento aqui não, ó. Esse movimento é desse tipo aqui, ó. Ele é transformante, ok? Bom, depois nós vamos ter algumas outras elevações
né, aqui os Apalaches, né, depois algumas outras elevações que nós vamos ter aqui também na Serra do Mar e tal, só que não é por movimento, né, nesse caso aqui, tectônico, ok? Movimento tectônico será toda a parte oeste, né, chamando de dobramentos modernos ou dobramentos recentes, movimento orogênico, formação de montanhas. Isso no continente americano, ok? Nós vamos ter aqui, ó, na Islândia, uma separação das placas tectônicas, ó. Ele passa bem aqui assim, no meio do oceano, nós vamos ter ali as cordilheiras meso-oceânicas, que está separando aqui, ó. Lembra que na época do lado do Pangeia, Laurásia, Gondwana, os continentes separavam? Pois é, aqui nós vamos ter vazamento de magma no meio do oceano. Isso também acontece no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Toda a região do Pacífico, nós vamos ter ali várias cordilheiras. Aqui na África, ó, no extremo norte da África, nós vamos ter aqui uma outra cordilheira importante, que é a cadeia do Atlas, né? Então aqui, ó, cadeia do Atlas. Outra cordilheira também de suma importância. Agora, bem aqui assim, ó, no continente africano, nós vamos ter aqui uma região em que estava tendo o afastamento da placa tectônica, um movimento chamado de divergente, que pretendia, na verdade, né, com esse movimento, era separar o chifre africano aqui, ó, do restante da África. Então aqui formou-se na África, nessa região, uma área chamada de o Rift Valley. Rift Valley. Então é uma falha geológica que tem ali, né? Ele vai ter ali aproximadamente quase 6.000 quilômetros de comprimento, por 30 quilômetros de largura e 1 quilômetro de profundidade, né? Esses são os dados ali do Rift Valley. Nessas regiões aqui na África, ainda você vai ter ali já mostrando, né, dando evidência de que realmente isso aí estava acontecendo. Nós teremos ali o Kilimanjaro, né, em alguma dessas áreas aqui. Existe o Ngorongoro, na África, que é uma região de um vulcão inativo, em que moram nele ali as tribos maçais, né? Mas é um parque ecológico lá no continente africano. Depois, no continente europeu, nós vamos ter aqui os Alpes, ó. Então, as regiões onde nós temos ali os Alpes, né, regiões montanhosas, também aconteceram por conta de movimentos ali convergentes, né, o encontro de placas tectônicas. Nós vamos ter aqui a cadeia do Cáucaso, né, separando a Europa do continente asiático. Então aqui, ó, o Cáucaso, a cadeia do Cáucaso. Depois, nós vamos ter bem aqui, ó, nessas áreas aqui, ó, o teto do mundo, né, o ponto mais alto do planeta, que é aqui, ó, o Himalaia. Então aqui nós vamos ter o Planalto do Tibete, nessas regiões, Planalto da Mongólia, né, que são ali planaltos muito altos, né, no mundo inteiro. Mas bem aqui, nós teremos então a Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia. E tem um detalhe, pessoal, olha, essa cordilheira, aqui é o subcontinente indiano, né, aqui é a Índia, ela foi a última que chocou-se com o continente asiático. Então, naquele momento do Pangeia, ela separou aqui do continente antártico, ela foi migrando, até que de repente bateu e chocou-se ali, né, com o continente asiático e formou aqui o Himalaia. No Himalaia, nós temos os montes mais altos do mundo. Então, aqui, ó, nós vamos ter, por exemplo, o Everest. Né? O Everest tem 8.848 metros, né, de altitude. Quase 9.000 metros de altitude, é muito alto. Então a gente tem o Everest e tem o K2. Ó. O K2 que é chamado Montanha da Morte. Montanha da Morte. Mas por quê, professor? Porque segundo aí os alpinistas, o Everest é mais alto, mas o K2 acaba sendo mais difícil de ser escalado por ser muito íngreme, né? Então é chamado ali de Montanha da Morte, ok? Bom, olha só, dentro desses movimentos nós vamos ter ali a orogênese e a epirogênese. O que vai acontecer? Ó? Quando você tem o encontro entre essas placas aqui, ó, movimento orogênico, tá?
Então aqui, ó, você vai ter aqui a placa tectônica, né, ó, e essa placa ela vai chocar-se com a outra placa. Então aqui você vai ter uma outra placa, ó, batendo nela. Fazer assim, ó. Uma placa vindo aqui e a outra vindo aqui. Aí nós vamos ter essa dobrando, ó, e essa dobrando também, né? E aqui o contato entre as duas. Assim, ó. É mais ou menos você pensar, vou colocar aqui assim, ó. Imagina que você tem ali um tapete e você empurra esse tapete na parede, ele vai acabar dobrando. É o que vai acontecer com as placas. Quando uma placa, né, bate com a outra ali no continente, ela vai acabar dobrando. Isso aqui, ó, vai causar a formação, ó, de montanhas, ó, de cordilheiras. Ali, ó, formação de montanhas. Então esse movimento aqui, ele é chamado de orogênese. Então aqui nós vamos ter os chamados dobramentos modernos. Ó. Dobramentos modernos. Você tem a placa aqui indo nesse sentido e a placa vindo nesse sentido. Vai chocar-se uma com a outra e vai formar ali montanhas, né? Cordilheiras. Mas nós temos também um outro tipo de movimento que não é por placas tectônicas, é por acomodação de blocos rochosos, né? Procurando ali a chamada isostasia. O que é a isostasia? O equilíbrio entre os blocos rochosos. Então nós vamos ter aqui uma coisa chamada epirogênese, ó. Epirogênese. Epirogênese. Como que isso pode acontecer? É o seguinte, ó. Você vai ter aqui um bloco rochoso que vai exercer uma pressão sobre determinado ponto, né, da superfície. E pode acontecer, nessa quebra, o rebaixamento do bloco aqui, ó, por conta da pressão que está exercendo aqui, ó. E aí acontece aqui o rebaixamento, certo? Então nós vamos ter ali um movimento em que provocou aqui o rebaixamento, ó, que é assim, ó. E o relevo vai ficar assim, desse jeito. Então aqui você tem o rebaixamento. Isso aqui pode formar lagos de origem, né, tectônica ali, lagos por acomodação de blocos rochosos. Imagina que um rio está indo num sentido, de repente acontece o rebaixamento, né, a água vai correr para um outro sentido. Então aqui você vai ter o rebaixamento do bloco rochoso, fazendo então essa declinação do relevo. Ou pode acontecer também o seguinte, ó, você tem os blocos rochosos, vai exercer pressão entre eles, ó, aqui, e ao invés de acontecer o rebaixamento, nós vamos ter então o sorgimento do relevo, ó, por acomodação de blocos também. Está vindo nesse sentido. Só que agora ele vai sorguer. Então aqui você terá o sorgimento. Não. Sorgimento do relevo. E aí, né, com esse rebaixamento, com esse sorgimento, nós terminamos a aula de hoje e daqui a pouquinho a gente continua com outro assunto da geografia. Um abraço, até daqui a pouco.